Obrigado pela sua companhia. O estudante de Direito Samuel Tecli Furtado Monteiro, de 31 anos, é considerado foragido pela Polícia Civil. Ele aparece nesse vídeo aí abusando sexualmente de uma menina de 13 anos de idade. Em conversa por telefone com o repórter do Alô Amazonas, ele admitiu que já havia tido relações sexuais com a adolescente. A prisão de Samuel foi determinada no sábado pela juíza Margarete Rose. O nosso link está lá na Manaus Moderna. E hoje nós vamos falar sobre a subida dos rios. Quem está por lá é a Fabiola Gadelha. Boa tarde, Fabiola. Como é que está se comportando o Rio Negro? Wilson, segundo os especialistas, está dentro da normalidade. Está subindo cerca de 6 a 8 centímetros por dia. Pode esse número ser comparado com a cheia de 2009, né? Que a gente sabe que foi um nível recorde histórico. Mas como nós tivemos uma vazante grande em 2010, então o rio está se recuperando, então a cheia está pequena. Nós vamos conversar, quem vai dar mais informações sobre este assunto que tanto nos interessa é o Marco Antônio Oliveira, que é superintendente do Serviço Geológico do Brasil. E eu queria que você explicasse que fenômeno é esse que está trazendo tantas chuvas para cá. Este ano de 2011... nós estamos sob a influência do Laninha. O Laninha é o resfriamento das águas do Oceano Pacífico e quando isso acontece, chove acima da média sobre a bacia amazônica. Isso nós temos verificado aqui em Manaus, onde fevereiro, março e abril choveu acima da média aqui na cidade, mas que representa um pouco do que vem acontecendo em toda a Amazônia Ocidental. Nós tivemos a informação que a Defesa Civil está esquematizando, montando uma estrutura para atender as áreas que possivelmente vão ser afetadas, atingidas, né, durante a cheia desse ano. Mas a população amazonense pode ficar despreocupada, que vocês garantem que não vai ultrapassar o nível de 2009? Sempre quando a gente trata de fenômenos naturais é preciso realmente monitorar e acompanhar. No entanto, nossa previsão hoje, que é onde é divulgado o segundo alerta de cheias para a cidade de Manaus, está indicando ainda uma cheia dentro da normalidade, onde o Rio Negro deve oscilar entre 27 metros e 78 centímetros até 28 metros e 48. Nós consideramos uma cheia grande quando o Rio Negro ultrapassa 29 metros e, portanto, deve ser uma cheia aí dentro da normalidade. No caso, está oscilando dentro dos 28 metros, é isso? Ele vai oscilar dentro dos 28 metros. No entanto, é preciso chamar a atenção que esses 28 metros correspondem à cheia do Rio Negro apenas no mês de junho. Algumas localidades como o Alto Juruá e também o Humaitá no Rio Madeira já estão sofrendo o pico da cheia e nesse momento é uma situação de atenção para aquela região. Wilson, olha, uma pergunta que realmente é importante, porque o Alô Amazonas acompanha já há muito tempo alagação na nossa cidade, né? Então a gente percebe que a cada ano, tendo vazante ou cheia, esse número de locais atingidos vem aumentando. Tem uma explicação para isso? Olha, tem acho que várias explicações, não é uma causa única. A principal delas é a ocupação de áreas inadequadas, são as áreas ali de fundo de vale, muito próximos aos igarapés, e quando chove torrencialmente, ou seja, chove muito, num intervalo de tempo muito curto, os igarapés não conseguem escoar as águas e acabam então alagando ali aquelas moradias e ruas que ficam no entorno dos igarapés. Isso acontece na cidade de Manaus e todas as grandes cidades do Brasil. É por isso que agora está acontecendo um curso de técnicas de prevenção de desastres naturais, é isso? Esse é um dos motivos que hoje nós abrimos um curso em parceria com a Prefeitura de Manaus. É um curso de técnicas de prevenção para desastres naturais. Esse curso tem o público-alvo para os próprios técnicos da Defesa Civil do município e também do governo do estado, de modo que esses técnicos reconheçam aqueles indicadores de risco que levam a apontar quando um morro vai deslizar ou quando vai ter uma queda de algum barranco. Esses técnicos, conhecendo esses indicadores, eles podem levar para a população numa segunda etapa e a própria população também deve aprender como lidar com esse fenômeno. Certo. Olha, Wilson, nós vamos apresentar para vocês rapidinho, vou pedir aqui da Ariane, me dá esse papel aqui, que é justamente a informação passada, né,
pelo Serviço Geológico do Brasil, da segunda cheia. É isso? Segundo alerta de cheia que vocês estão passando para as autoridades, para a Defesa Civil e para a imprensa, que é esse papel que você está me dando de primeira mão. Esse documento é muito importante. Nós emitimos então o segundo alerta de cheias hoje. Esse alerta de cheias ele prevê com 45 dias de antecedência qual será o pico da cheia do Rio Negro, que deve acontecer somente no mês de junho aqui em Manaus. Justamente essa previsão está aqui neste documento. Então é importante, Wilson, que toda a população tome aquele cuidado básico, por mais que esteja dentro da normalidade. Mas quando a gente se fala de chuvas, né, de efeitos naturais, que a gente não sabe o que realmente pode acontecer, então todo cuidado é pouco. É importante acompanhar os alertas de cheia. A gente, quando indica que vai ser uma cheia dentro da normalidade, não quer dizer que algumas pessoas, algumas moradias não vão ser alagadas. Nós sabemos que no bairro da Glória, algumas moradias ficam numa situação inferior a essa que a gente está anunciando com relação à cota do Rio Negro, e provavelmente deveremos ter sim algumas casas alagadas ali no bairro da Glória, no Igarapé do São Raimundo. Então tá bom, muito obrigada pela sua participação, enfrentando aí o sol quente, viu, Wilson? Porque é a previsão de muitas chuvas, mas hoje, exatamente agora, o sol está bem forte. Ô Fabiola, eu queria só que o Marco Antônio revelasse pra gente, dissesse pra gente qual é que deve ser o nível máximo, qual deve ser o pico este ano aí do Rio Negro, de acordo com esse alerta aí. Nessa segunda previsão, o pico máximo deve ser em torno de 28 metros e 48 centímetros. Portanto, aí meio metro abaixo de uma cheia que a gente considera grande, que é uma cheia que supera 29 metros. No caso, a de 2009 foi de 29 metros e 77, né? Então deve ser uma cheia cerca de 1,5 metro inferior à cheia de 2009. O senhor falou ainda há pouco que os moradores às margens do Rio Negro podem ficar tranquilos. Já o mesmo não acontece com os moradores lá de Juruá, Humaitá, Envira, essas cidades aí que estão sendo atingidas pela cheia desse ano. Eu queria que o senhor falasse para a gente se há alguma previsão de quando é que os rios começam a baixar por lá. Lá na região do Alto Juruá, o rio Juruá já começou a estabilizar com tendência já de declínio. Portanto, a situação mais crítica, eu creio que já deva ter passado ali para a situação de Eirunepé. No entanto, na região muito mais próxima à foz do rio Solimões, o rio Juruá deve continuar com os níveis altos, pelo menos até o mês de junho. Porque, na verdade, Wilson, o que ele me passou ainda há pouco é que a cheia está em pico no Rio Madeira, Juruá e Purus. Então, 5 municípios já decretaram o estado de emergência, que é Ipixuna, Eirunepé, Guajará, Itamaraty e Tarauacá. Não é isso? Lá está em pico. No nosso caso, é só em junho, não é? Somente em junho. Então, mesmo nessa situação lá dos 5 municípios, o rio Juruá já está indicando um declínio. E, portanto, a situação mais crítica já deve ter passado. No entanto, mais próximo ali, a calha central do rio Amazonas, o rio Juruá e o rio Purus e o rio Madeira devem continuar com um nível alto pelo menos até o mês de junho. Wilson, mas olha, a preocupação maior, no caso em junho, que seria o pico da nossa cheia aqui do Rio Negro, a preocupação maior é justamente com o centro da cidade, nos bairros próximos à orla. Eu volto com você. Obrigado, Fabiola Gadelha. Obrigado também ao Marco Antônio, que é representante aí do Serviço Geológico do Brasil. Vamos continuar acompanhando esta situação. E de acordo com esse segundo alerta de cheia que você acompanhou agora com exclusividade aqui em primeira mão, na verdade, no programa Alô Amazonas, indica que a cheia do Rio Negro este ano deve ficar dentro da média. E na manhã de sábado, um grupo de mototaxistas esteve na frente da rede Calderário de Comunicação. Eles querem, através da imprensa, sensibilizar o poder público da importância da atividade em Manaus e evitar que os crimes cometidos por pessoas que estão em motos sejam associados à categoria. Vem comigo, Breno, vamos conferir aqui na tela. Hoje em Manaus são cerca de 6.000 mototaxistas que são afiliados à Central Única com divisão de 40 associações. Cerca de 300 profissionais se reuniram para passar pela cidade, através de uma passeata, fazendo um grito de guerra em frente às empresas de comunicações da nossa cidade. Entre elas está o jornal A Crítica, que fica aqui na Avenida André Araújo, no Aleixo. Qual hoje é a maior reivindicação de vocês? Primeiramente, nós viemos pedir aqui apoio da imprensa, tanto da Crítica como os outros jornais também, em prol de conscientizar a população que quem faz assaltos, quem faz estupros, alguma coisa, não é, digamos, essa categoria que é registrada em associações de cooperativas, e sim o pessoal que não tem nada a ver com a gente. Então a gente não tem culpa que uma pessoa pegue a camisa e compre e vai fazer a mesma profissão que nós fazemos. Então o que vocês querem? A gente quer uma implantação de regras, colocar regras para poder a gente chegar no nosso objetivo, que é a legalização, acima de tudo, né? Certo.
Legalizando, você acredita que quantos mototaxistas vão estar atuando na nossa cidade? A legalização para 3 mil, mais 3 mil auxiliares, que seriam 3 mil motos rodando simplesmente. Hoje nós temos 6 mil, não é isso? Mototaxista na cidade de Manaus. Então você acredita que fazendo assim, com que fique o titular e o auxiliar, nenhum vai ficar desamparado, é isso? Ninguém, e o prefeito não vai ter dor de cabeça, a população de Manaus também não vai ter dor de cabeça, porque nós temos registro de todos eles. Bom, essa é a iniciativa desses 300 profissionais hoje que estão representando a categoria dos mototaxistas. O que eles querem é isso, através da regulamentação, que possam impor regras para que realmente possa ser feito um trabalho perfeito, bonito para os usuários hoje da nossa cidade. Essa é uma novela que promete render muitos capítulos, até porque essa quantidade de 6 mil mototaxistas deve representar 50% dos que estão circulando por aí. E aí todos, claro, querem ter esse direito de estar circulando na cidade de Manaus. A Câmara ainda deve estar apresentando uma certa resistência para regulamentar a atividade da categoria.